Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube. Canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com mais de 74 mil inscritos. Meu muito obrigado a vocês pela audiência. E hoje aqui no podcast, nesse episódio pra lá de especial, eu recebo a pneumologista pediátrica, a doutora Roberta Costa Palmeira. Doutora, meu muito obrigado pela presença da senhora. Muito obrigada a você também, Rodrigo, pelo convite, por estar aqui participando com você desse bate-papo sobre doenças respiratórias. Bacana. Doutora, quem vem no podcast Diário do Rodrigo Lima ganha presente. Ah, obrigada. Vou passar aqui para a senhora, ó, o Café Bem Brasil. Esse café, ele é produzido na região de Guapiaçu. Ele tem essa válvula aqui, ó. Se a senhora apertar, ela vai sentir a torra, o aroma do café. Cheiroso. A senhora gosta de café? Ah, um cafezinho sempre bom, né? Eu adoro. Bacana. Toma muito no dia? Não começa o dia sem café? Um cafezinho de manhã, no meio do dia e às vezes a fim da tarde. Doutora, esse Café Bem Brasil, um café produzido aqui na região de Rio Preto, produto regional, daqui uma qualidade muito bacana que o pessoal sempre está elogiando. Meu agradecimento ao Café Bem Brasil e aos outros patrocinadores aqui do podcast Diário do Rodrigo Lima, como a Cortina e Companhia, que faz o nosso cenário, junto com os móveis Colúmbia. Tá certo? Tá certo. O Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto, os Sincomerciários, também conosco. A Água Levite, meu muito obrigado. O Guaraná Poti também é patrocinador aqui, tá muito tempo aqui com o podcast. Meu muito obrigado também. Parceiro novo, Noroeste Construtora Paulista. A consultora Noroeste Construtora Paulista também nossa parceira aqui no programa. E olha, eu não posso deixar de agradecer também a Stivanelli. É a marca de roupa que me veste aqui no podcast e nos principais eventos que vocês me veem aí pelas ruas de Rio Preto. Inclusive hoje, doutora, aniversário do Clube Monte Líbano. A gente está fazendo a gravação do podcast aqui e a gente vai estar cobrindo os 93 anos do Clube Monte Líbano. Com certeza vou estar vestindo Stivanelli. Legal. A senhora conhece a marca? Conheço muito. Já comprou para o marido? Geralmente quem vai lá... Presentei o meu marido. Quem vai lá comprar é a mulher. É, lógico. Ainda leva as filhas juntas para ajudar a escolher. Doutora, lá no Plaza Avenida Shopping, na loja do Plaza Avenida Shopping, a loja Stivanelli que nos patrocina aqui. Legal. Doutora, obrigado pela presença mais uma vez. Queria começar o nosso bate-papo com essas mudanças climáticas do clima. Uma hora está muito calor, uma hora está muito frio. Isso arrebenta com qualquer garganta. A gente que já está mais velhinho um pouquinho, né, doutora? Exatamente. Já sofre. E as crianças? Mais ainda, né? Então, o que acontece? Nessas variações bruscas de temperatura, seja ou por muito calor ou por muito frio, sempre tem uma alteração da umidade, da qualidade do ar, né? Ou por aumento de poluição, pelo ar muito mais seco, essa ausência às vezes de chuva, né? Principalmente nessa época do ano. Mas acaba que no inverno também, a gente também sofre com a seca, né? E com a baixa umidade do ar. E, consequentemente, isso vem ressecar as vias aéreas. Quando resseca a mucosa respiratória, isso favorece o quê? Aos quadros alérgicos, né? Aos vírus, a disseminação dos vírus, das infecções respiratórias. A própria variação brusca de temperatura é um estresse para o nosso epitélio, para o nosso tecido respiratório. E isso, por si só, gera sintomas. Garganta seca, olho seco, pode ter tosse, o nariz entope, né? E quem tem problemas respiratórios, como doenças crônicas, asmáticos, né, ou outras doenças pulmonares, sofrem mais ainda por conta das crises. Já nas crianças, que não têm um sistema imunológico ainda tão bem desenvolvido, assim como as vias aéreas ainda estão em processo de formação,
também acabam sofrendo com essa baixa qualidade do ar. Doutora, não tem muito o que fazer. O que a gente orienta é uma boa hidratação, né, que a gente precisa hidratar essa mucosa seca através de água, líquidos, né, e líquidos que a gente fala, líquidos saudáveis, né, suco, água de coco, frutas suculentas, né, que tem bastante líquido, hidratar a mucosa, aplicando o soro fisiológico nasal, tá aqui, ó, uma água muito boa para a gente hidratar, não só as crianças, mas todos nós e os idosos também, que acabam desidratando bastante nesse excesso de calor que a gente está passando, né? Sim. Doutora, nós estamos num período, qual que é a maior incidência hoje no consultório que a senhora atende? De quais são as doenças que mais são comuns nesse período do ano? Entre novembro e janeiro, né, fevereiro? Essa época do ano diminui bastante os casos, assim, de doenças respiratórias, né? Porque a gente sabe que existe aquele período sazonal, né? A época do outono, inverno, justamente pela questão climática, aumenta muito as infecções respiratórias, né? Acaba que durante o ano também temos doenças alérgicas ocorrendo o ano inteiro. Então a gente atende muita asma, muita rinite, principalmente às vezes agora por essa seca, e começa a época das queimadas, que também acaba afetando bastante, né, o sistema respiratório. Então, assim, a gente tem doença respiratória o ano inteiro, né? A gente tem períodos que a gente tem mais bronquiolite por determinados tipos de vírus, a gente tem crises asmáticas por conta do clima, por conta dos vírus, por conta das alergias, né? As crianças que estão no período de férias acabam ficando menos doentes, né? Então diminui as infecções, então as crianças acabam tendo outras infecções, né? Não respiratórias, acaba tendo diarreia, vômito, que são as doenças relacionadas às vezes às viagens, à alimentação, praia. Já as doenças respiratórias, que são muito mais comuns na épocas mais aglomeradas, que as crianças estão em ambientes mais fechados por conta do frio, né? Sim. Doutora, a gente percebe que acontece alguma coisa, geralmente no postinho de saúde, a criança vai com os pais, já até sabe o que eu falo. O que é? O que ele tem? Virose, a tal da virose. A tal da virose. É muito comum, tudo me parece que é virose, né? Porque de que forma? O que caracteriza a virose e o que não é a virose? Exatamente. 90% das infecções respiratórias em criança é causada por vírus. E a gente tem uma média de 8 a 12 sintomas respiratórios durante um ano. Então, tem crianças que têm viroses respiratórias todos os meses, né? E como que a gente caracteriza isso? São doenças de baixa gravidade, né? São crianças que estão sempre com o narizinho escorrendo, se tem uma febrinha baixa, um pouquinho de tosse, mas ela está em bom estado geral, ela está brincando, ela está se alimentando, né? Ela está crescendo, ela está ganhando peso. Então, na grande maioria das vezes, são os vírus respiratórios, que a gente tem centenas deles, por isso que as crianças se reinfectam com muita facilidade. E cada vírus que a gente pega, a gente adquire uma imunidade individual para aquele vírus. Então, um vírus não protege o outro, né? Então, acaba que um determinado tipo de vírus pode ter subtipos. Então, às vezes, as crianças se reinfectam com muita facilidade, até pela questão do convívio, da creche, da escolinha, né? Tem alguns outros fatores que podem predispor a essas infecções virais mais frequentes. Então é isso que a gente pensa, no mais comum ser os vírus mesmo na criança. E é comum ela ficar doentinha, tosse persistente, então, até de uma tosse seca mesmo, né? A gente vê algumas crianças que até tosse como adulto, né? Tosse. É importante assim, sempre, não adianta eu chegar lá e eu quero um xarope para tosse, não é o recomendado, a gente tem que saber qual que é a causa da tosse, né? Então a tosse é apenas um sintoma de alguma coisa que está acontecendo, na grande maioria, por esses vírus respiratórios. Então não adianta a gente ficar usando milhões de xaropes, um monte de medicamentos, porque a gente sabe que essas tosses relacionadas aos vírus, ela tem um período, né? Um período que a gente chama limitado, autolimitado. Vai durar 2, 3 semanas, mas vai passar. Agora, dependendo da característica da tosse, se essa tosse vem associada a outros sintomas, uma febre alta, uma dificuldade para respirar, o peito chia, a criança tem alguma limitação para fazer alguma atividade física, né? Ela desperta à noite e não consegue dormir por conta da tosse. E lógico, o médico examinando e detectando alguma outra alteração, pode ser que essa tosse não seja apenas de um resfriado, ela pode ser uma complicação mesmo de um resfriado ou está relacionada a alguma outra doença,
né? Então, às vezes, uma tosse crônica, uma criança que tosse por mais de 2 meses, todos os dias, né? Então, a gente não é apenas tratar a tosse. O que está causando essa tosse? Então, para isso, a gente precisa investigar. Sim. Geralmente, as crianças vão em alguns hospitais, há uma resistência de se fazer uma chapa de pulmão, um raio-x. Qual que é a importância do raio-x, doutora? O raio-x... Eu não sei ler o raio-x, mas depois até a senhora... Pessoal, doutora é médica pediatra das minhas filhas. Uma vai completar 15 anos no ano que vem e a outra vai fazer 12 anos. Ou seja, conheço a doutora Roberta, ela é menina ainda. Né, Obrigada. Nossa, nós somos meninos, né? Somos era muito jovem na época. Sabia? Letícia vai completar 15 anos. E a gente só sabe do episódio que nós passamos, né, da pneumonia. Teve uma pneumonia grave. A Lavínia teve uma pneumonia muito grave. Ficou com dreno, ficou internada, né? Sim, sim. E por isso que eu falo, se não fosse o raio-x naquele momento, foi muito importante, porque foi aquela pneumonia seca, né? Ela não tinha nem coriza, né, doutora? Na verdade, o raio-x é um exame complementar, né? Então, o que a gente precisa? A história, né, do quadro clínico ali da criança e um bom exame físico. Então, se você pega uma criança que já está com uma dificuldade para respirar, você ausculta, você vê que tem uma alteração, a oxigenação às vezes não está dentro do normal, né? Então, o raio-x vai servir para complementar. Se a criança é examinada, não tem nenhuma alteração no exame físico, é um quadro ali agudo, então muitas das vezes o raio-x não vai acrescentar em nada. Por isso que muitas das vezes acabam fazendo várias radiografias sem ter a necessidade. Então o raio-x é para eu decidir, nossa, eu preciso internar essa criança, é uma pneumonia complicada, que precisa fazer uma intervenção, ou eu estou na dúvida se é alguma outra situação, então o raio-x vai me complementar, mas ele não é mandatório, ele não é, até porque você pode ter um quadro inicial de pneumonia com o raio-x normal, né? E muitas imagens no raio-x, às vezes um quadro gripal, uma crise de asma, você pode ter às vezes alguns infiltrados que a gente chama, né? E muitas das vezes é tratado erroneamente como uma pneumonia, e às vezes foi um quadro viral, ou uma crise de bronquite, uma crise de asma, e você imagina uma criança que todo mês tem tosse, que todo mês está com catarro. Se ela recebeu um raio-x todos os meses, imagina a quantidade de radiação que essa criança está recebendo em tão pouca idade, né? Então a gente tem que ponderar bastante o uso, a solicitação indiscriminada de tanto raio-x. O quadro clínico realmente é o que vai favorecer. Doutora, que momento é importante, de quanto em quanto tempo a mãe, né, geralmente a mãe que leva a criança, deve se passar por consulta médica, e dentro desse contexto, a questão da medicação e a automedicação, né, a mãe acha que, hoje tem um WhatsApp e acho que a médica não consegue, não sei se consegue descansar, né, tá todo momento a mãe deve entrar em contato para pedir alguma orientação, né, qual que é o perigo então da automedicação e a importância de ter essa conversa. As meninas vão até hoje com a senhora, né? Sim, já não vão com tanta frequência de um bebezinho, né? Mas vão, exatamente. É importante, sim, a criança tem que ter um pediatra para chamar de seu, né? Tem que ter o seu pediatra, porque é ali que a gente cria o vínculo, né? A confiança, né? Então a criança tem que ter o pediatra desde o nascimento, né? Muitas das vezes até na consulta pré-natal, essa mãe já conhece o pediatra, que já vai tirar todas as dúvidas muito antes da criança nascer. E a partir do momento que a criança nasce, existem recomendações pela Sociedade Brasileira de Pediatria do intervalo dessas consultas de acordo com a idade da criança, né? Então a criança nasce, tem uma consulta com 7 dias de vida, isso com o pediatra geral, né? Depois ela tem uma consulta no primeiro mês e aí ela fica com essa consulta mensal até o 6º mês de vida. A partir de então, essas consultas são intervaladas pelo menos a cada 3 meses, né? Salvo, lógico, ficou doentinha, não vai esperar daqui 3 meses para voltar, ela retorna antes com o seu pediatra, né? E essas consultas trimestrais vão até os 2 anos de idade. E a partir dos 2 anos, essa criança fica indo a cada 6 meses. A gente fala que são consultas de rotina, avaliar crescimento, desenvolvimento, alimentação, checar as vacinas, ver se teve algum agravo, alguma situação que pudesse estar comprometendo ali o desenvolvimento daquela criança. E a partir da fase escolar, ou seja, a partir dos 6 anos de idade, se recomenda que essa criança vá anualmente
até a adolescência. Então, as suas meninas já estão na fase que vão anualmente, não precisa ir, né, tão frequente como elas iam no início. Agora, quando a criança tem a consulta com o especialista, por exemplo, né, eu que acabo fazendo a pneumologia infantil, a gente tem um retorno pelo menos a cada 3 meses, até porque essas crianças usam medicações crônicas, usam bombinhas para asma, fazem um tratamento mais crônico, e a gente tem que ver de perto se está usando corretamente, a gente checar a técnica das bombinhas, né, da técnica inalatória, se teve alguma crise, alguma intercorrência para que precise ajustar, orientar a mãe quais medicações utilizar, em que situação. Então, lógico, se teve alguma crise, teve algum problema antes, né, volta antes dos 3 meses. Se não, fica vindo, aquela asma que está controlada, o paciente já tem que usar bombinha, está bem, às vezes a gente consegue, vem a cada 6 meses para fazer uma reavaliação. Agora, quanto à automedicação, é uma coisa muito complicada, né, como eu te falei da tosse. A criança, xarope, eu quero um xarope para tosse, então vai lá na farmácia, né, e acaba, a gente fala que muitas medicações são como perfumaria, né? Então tem milhões de opções, várias marcas, vários tipos, para todos os preços, todos os gostos. E acaba muitas das vezes ou atrapalhando a evolução da doença, ou atrapalhando o diagnóstico, ou trazendo efeitos colaterais para aquela criança, né? Então tem que ter muito cuidado, não é para ficar usando xarope indiscriminadamente. Muita gente acha que, vou citar um nome não comercial, mas o nome da substância, prednisolona, prednisona, dexametasona, que são corticoides, né? Então, isso a longo prazo pode vir trazer efeitos colaterais, obesidade, aumenta a pressão, diabetes, glaucoma, osteoporose, podia falar vários efeitos colaterais. E muitas das vezes é usado como um xarope. E, na verdade, ele tem um efeito mais específico, anti-inflamatório, efeito para asma, para coisas mais específicas. Então, esse foi só um exemplo que eu quis dar, né? E em relação ao uso indiscriminado de muitas medicações. Essa é uma delas, mas temos outros também. Até é mais comum, né, doutora? O mais comum, não precisa de receita, não precisa retenção de receita, prescrição, simplesmente vai lá na farmácia, ou a mãe já até tem em casa e já começa a dar a medicação. Né? Então a gente sempre orienta que não faça uso por conta própria, sempre, né, com a orientação. E às vezes o WhatsApp vai estar ali, às vezes a gente para orientar, mas sempre é melhor examinar a criança, né? Não tem o exame físico, olhar de perto a criança, auscultar, isso é que importa, não a gente prescrever por telefone, né? Então, muitas das vezes a gente fala, não, vai ter que levar na emergência, tem que examinar essa criança, tem que auscultar, porque por telefone a gente não tá vendo, né? A tecnologia, doutor, hoje é uma aliada, porque além do WhatsApp, a mãe pode gravar um vídeo fotos. Sim. Eu sei porque eu já presenciei algumas situações nesse sentido. Sim, não, isso várias vezes eu já recebi. Não é exceção mais, não, né? É exceção. De receber fotos, ou de lesão de pele, vi áudio da criança tossindo, né? A mãe mostrar a criança respirando rápido, com desconforto respiratório, a mãe tirar foto do oxímetro, medindo e manda, doutora, a saturação tá assim. Então isso facilita também, até a mãe se sente um pouco mais segura quando ou não eu tenho que procurar um atendimento de urgência. Então, assim, é uma vantagem nesse sentido. É uma lesão de pele? Não, a gente vê que não é nada grave, a gente pode dar uma orientação e ver no dia seguinte, né? Às vezes a mãe não precisa sair correndo de madrugada para emergência, mas ver uma respiração alterada, ver uma saturação alterada, né? A gente não, procura um atendimento de emergência. A saturação normal, só para deixar claro para as mães, porque a mãe, uma hora dessa, tem mãe que está já medindo a saturação do bebê, 95, né? 95 para cima, né? O máximo é 100%. Então, acima de 95 é a saturação normal. E um pouquinho abaixo? Depende, né? Às vezes dormindo, cai um pouquinho. Vamos esclarecer por quê. Às vezes a criança está dormindo, a gente está dormindo, a saturação cai um pouquinho, mas sempre abaixo de 92 tem que procurar o atendimento de urgência. Sim. Doutora, o que a gente fala em asma, né? O que provoca a asma e o quanto que é perigosa o quadro asmático, né? Sim. A asma é uma doença crônica, né? Então, é uma doença crônica, uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, que ela causa
inflamação e ela contrai os brônquios, né? Então, essa contração dos brônquios se manifesta através de chiado, que é o sibilo que a gente chama, tosse, desconforto para respirar, dor no peito. E o que causa essa inflamação? Então, tem uma predisposição genética. Então, quando um dos pais ou irmãos tem história familiar de asma ou rinite, tá? Não adianta falar o primo, o tio, o bisavô, não. É pai e mãe, que é a primeira linhagem ali, né, genética, e irmãos, né? Associado, né, a fatores ambientais, né, que podem ser alérgicos ou não. Então, às vezes, o ácaro, a poeira que está no carpete, na cortina, no estofado, a pele, o tecido, a pele do animal, gato, cachorro, né, fumaça, a poluição, a fumaça do cigarro é altamente prejudicial, né, a poluição do ambiente. Nós temos também os mofos, né, fungos que ficam também no ambiente, variações climáticas, tá, podem desencadear, tudo é gatilho. Obesidade, refluxo, né, gastroesofágico, que mais? Atividade física, existe uma situação chamada asma induzida por exercício, então tem pessoas que têm asma só por esforço, né? Então nós temos medicamentos, alguns medicamentos podem ser um gatilho para a crise de asma. Então a gente fala que a asma não é uma doença única, ela é como se fosse assim, um guarda-chuva, tá? E aí ela tem várias características que a gente chama, né? E cada característica, infecções respiratórias também, vírus, bactérias também podem causar, né, crises de asma. E a gente fala que o tratamento da asma é individualizado, né? Não é uma receita de bolo para todo mundo, né? Então depende da idade, depende da gravidade, depende da intensidade dos sintomas, mas o mais importante é que uma vez detectado o asma, tem que tratar, porque a asma mata, né? Então pode ter uma insuficiência respiratória, de ir para a emergência, de precisar de oxigênio, de ficar entubado, evoluir com pneumonia, né? E alergia alimentar, a Letícia teve alergia à proteína do leite, né, a filha. Comi muito chocolate. E com 2 aninhos a gente descobriu a alergia e ela tinha muitos sintomas respiratórios, muito, né? Chocolate sem açúcar, a gente não comia nada, sorvete sem leite, sem lactose. Era, né? Sem leite, a proteína do leite, né? Doutora, mas eram alguns produtos. Ela adorava, ela se acostumou, mas a gente sofreu. E ela saiu, né? Saiu, ela tá controlada, né? Então, o que a gente fala, a asma, ela não tem cura, ela tem controle, tá? Então, ela entra em remissão a partir do momento que a paciente tem uma adesão boa ao tratamento, que faz o tratamento certinho, né? E ela pode entrar em remissão e desaparecer. Pode voltar em algum momento da vida? Até pode. Mas na criança, a criança realmente responde muito bem ao tratamento, a ponto de ficar controlada. A senhora citou atividades físicas, né? A pessoa geralmente faz natação, o que é bom para... O que a criança gostar, né? Atividade, não tem nenhuma indicação, tem que fazer faz o que ela gosta. Qualquer atividade física é benéfica, justamente por conta do mecanismo cardiorrespiratório, né? Então a criança tem que fazer atividade física. Às vezes ela não gosta de nadar, mas ela gosta de andar de bicicleta, né? Gosta de futebol, gosta de karatê, judô, a menina gosta de dança. Faz o que ela gosta. A gente precisa fazer com que essa criança pratique exercício, né? Até principalmente os que estiverem acima do peso. E porque o exercício ajuda também nesse condicionamento cardiopulmonar. Só que, lógico, a criança tem que estar dentro do seu limite. Também eu não posso pedir uma criança asmática para correr longas distâncias. Ela tem que ir fazendo um trabalho gradual, né? E, lógico, associado ao tratamento médico, né? Então, o exercício associado ao tratamento médico, evitando esses gatilhos, a criança consegue levar uma vida normal e com qualidade. Sim. Mas porque tem alguma influência em crescimento? A doença implica em alguma situação? Sim, né? Qualquer doença crônica implica no crescimento da criança. E mais um fator, o corticoide oral, os nomes que eu citei, prednisolona, prednisona, dexametasona, ela pode gerar uma baixa estatura, né? Porque ela altera a questão do crescimento. Então, além de ganhar peso. Tá? Então, e associado a uma asma não controlada,
a criança fica com deficiência no seu crescimento. Então, não é que a bombinha, que também tem corticoide, que está alterando o crescimento dessa criança. Pelo contrário, a gente vê muitas mães falando, nossa, doutora, depois que começou a fazer o tratamento, que não teve mais crise, olha como desenvolveu. Porque não ficou mais doente, a asma controlou, parou de ter crise e parou de usar essas medicações que podem interferir no crescimento, que seria os corticoides orais. Mas a bombinha não causa interferência, né, a longo prazo no crescimento, não vicia, não causa dependência, a bombinha não mata, não ataca o coração. Isso são mitos que vêm dos nossos antepassados, né? E que muita gente, às vezes, chega, a gente vai indicar o tratamento e as pessoas já falam, eu não quero usar bombinha, já vem com aquele receio. E a gente sabe que as bombinhas... Tem muito filme, né, doutora? Filme que a pessoa não consegue a bombinha, ela desmaia. Não, né? Na verdade, uma asma não tratada, que precisa usar um broncodilatador, quer dizer, uma medicação para abrir os broncos, para ela conseguir respirar, senão fecha o bronco, ela morre de insuficiência respiratória. Então as pessoas associaram, né, essa alteração grave à bombinha, mas não, é porque era uma asma grave que não foi tratada e, lógico, usava toda hora bombinha, podia causar arritmia, né, pelo próprio uso excessivo, dose da medicação broncodilatadora. Mas acho que a gente usa habitualmente, as doses corretas, da forma correta de usar, são altamente seguras e eficazes no controle da doença. Sim. Doutora, eu queria entrar num assunto com a senhora que foi muito polêmico. Nós passamos pela pandemia da Covid-19. Alguns tabus ficaram, outros nós vamos derrubando, outros nós temos que ainda derrubar, que é a questão da vacina, né? Principalmente relacionada à vacina da Covid para crianças. Uhum. Qual que é o posicionamento, não da senhora, da classe médica como toda, a senhora representando essa classe médica em relação às vacinas? Muitos pais não vacinaram e não pretendem vacinar os filhos, né? Qual que é a orientação que a senhora deve ter alguns casos, já deve ter... Muitos casos. Inclusive, bateu boca, aquela coisa... A gente até cansa um pouquinho de falar, né? A gente fala, é recomendado fazer. A pessoa começa a questionar, a gente respeita, porque realmente não é uma coisa que... Faz o alerta. Alerta, é importante. Nós recomendamos vacinar. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, assim como a Sociedade Brasileira de Imunizações, recomendam sim a vacina, né, contra a Covid-19 para as crianças. As pessoas ficaram naquelas falsas, né, fake news. Exatamente, fake news. Porque uma vacina que foi criada em 1 ano não tem a eficácia, não foi testada, não teve a tecnologia. Toda essa tecnologia que foi usada para fazer a vacina, graças a Deus que a gente teve como fazer em 1 ano, porque essa tecnologia já foi feita para outras vacinas. Então, se aproveitou essa mesma tecnologia e a gente conseguiu em tempo mais rápido e urgente conseguir vacinas que pudessem frear, né, a pandemia, que estava no auge, né? E assim, realmente nós temos, então, além de ter a dúvida se realmente essa vacina, então vieram a questão ainda de fake news, como efeitos colaterais, ou como efeitos a longo prazo, que a vacina poderia causar na criança. Nós ouvimos falar de alterar material genético, não existe isso. A vacina é apenas uma partícula, né, do vírus, mas ela é inerte, ela não tem atividade para introduzir no nosso material genético e causar alguma mudança, né? Então, ela vai apenas induzir o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, né? Para que a gente evite as formas mais graves, né, da doença, que foi o que a gente vivenciou, né, 2020 e 2021. Apesar das crianças terem sido as menos afetadas, né, durante a pandemia, mas tivemos, sim, muitos casos de complicação, que a gente chama de síndrome inflamatória sistêmica, né, que são complicações pós-Covid, crianças com quadros respiratórios graves, crianças que tinham asma, crianças que tinham problemas cardíacos, que complicaram, né, diabetes, por já ter uma doença crônica e acabaram complicando, né, muitos morreram, né, por conta da Covid-19. Então, assim, a gente recomenda sim a vacina, como as outras vacinas do calendário vacinal, são fundamentais
importantes para a prevenção de doenças. Nenhuma vacina é 100%, né? A gente sabe que tem o seu percentual de eficácia 80%, 90%, mas é eficaz sim e segura para prevenir formas graves, né, da doença, no caso a Covid, mas as outras vacinas também vão ter a sua função de evitar complicações de várias doenças, né, que estão no calendário de vacinação. Inclusive a nova geração pós-Covid, porque nós estamos em 2020, eu tomei, acredito, 3 doses, a senhora tomou todas as doses? Tomei todas. Tomou todas? Só convive, né? No hospital, enfim, agente de saúde. As minhas filhas tomaram também. Sim. Essa nova geração, a criança que nasce em 2023, a orientação é tomar vacina de Covid? Isso, a partir de 6 meses já está indicada a vacina Pfizer, né? Que é a partir dos 6 meses. E a Coronavac é indicada a partir dos 3 anos de idade, né? Então são as dois tipos de vacinas liberados para criança, a Pfizer e a Coronavac. A Coronavac só não é contraindicada em crianças que têm imunossupressão, imunodeficiência, né? Mas o médico vai orientar a contraindicação. O que seria imunodeficiência? São doenças genéticas que podem, a criança às vezes já nasce com uma deficiência do sistema imunológico, ou ela utiliza alguma medicação imunossupressora, ou seja, que suprime o sistema imunológico, né? Então, nesse caso, a indicação é fazer a Pfizer, né? E acima de 3 anos, ou a Pfizer ou a Coronavac, exceto nessas situações que a Coronavac não pode ser feita. Olha só, as crianças que nasceram nesse período agora têm oportunidade de ter a vacina, né? Exatamente. Porque muitos não tiveram e acabaram morrendo. Justamente, né? Isso que eu ia falar, porque a percepção que a gente tem na história, algumas pessoas não se ligaram ainda da gravidade que foi. E teve um período aqui em Rio Preto, doutora, que foi caótico. Foi caótico, e eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não sabe. Se cogitou até em caminhões frigoríficos da prefeitura por conta da quantidade de pessoas que estavam morrendo no período da tristeza. E por conta muito da vacina, nós não chegamos a este ponto. Sim. Foi programado uma questão que não se... conseguiram até mais leitos e hospitais abrir para suportar essas pessoas internadas, né, graves. Um período nós vivemos uma história complicadíssima. A senhora no setor só trabalhou no período, doutora, também? Trabalhei no consultório, né? Trabalhei na época do consultório, até foi uma época assim que a gente... Teve alguma história, alguma questão que marcou a senhora? Algum episódio, alguma questão que a senhora vai levar para a vida? Assim, as perdas, né, da minha família. Lá no Rio de Janeiro, né, eu tive perdas de colegas médicos novos, né, uma tia, né, então isso a gente acaba... Todo mundo trouxe um pouco disso. Foi, o que marca, né. A senhora citou Rio de Janeiro porque a doutora é carioca, viu, gente? Eu tô aqui há 15 anos, mas sou carioca. O pessoal já deve perceber, falou, muita gente deve ter confundido com o de Minas Gerais, não, a doutora é carioca. Já veio de nome falando, você é de Brasília? Já vários, Goiânia, nossa, já é cada estado. Mas hoje é Rio Pretense da... sou Rio Pretense agora. Filhas nasceram aqui, então agora eu já finquei o pé. Bacana. Mas uma outra coisa que eu ia falar da vacina, não especificamente da Covid, é até um alerta, né, para os pais. Nós tivemos baixas coberturas vacinais de outras vacinas, né? Então, o que aconteceu na pandemia? O isolamento, o distanciamento, o medo de ir às unidades de saúde. Então, muitas crianças, a gente pega até o calendário de vacina, eu tenho o hábito de olhar a caderneta de vacinação das crianças durante a consulta, várias vacinas em atraso, que pulou dose. Então, é um alerta que a gente tem para que... E outras doenças estão voltando. Sarampo teve casos, poliomielite pode ser que volte. Então, as famílias precisam... né, primeiro perder o medo das vacinas, que as vacinas são estudadas, elas são seguras, são testadas, não falo só em relação à Covid, mas das outras vacinas que estão no calendário vacinal. Por essa perda que nós tivemos, estamos agora conseguindo recuperar, né, mas aqueles 2 anos críticos da pandemia, a taxa de vacinação ficou muito baixa. E pode retomar a vacinação normalmente no cartão? Pode, a partir do momento que está atrasado, precisa começar do zero, começar tudo de novo. Começa de onde parou. Então é só ir na unidade de saúde, se a criança faz no SUS ou se faz
na clínica particular, né, privada, é só ir com a carteirinha e lá eles vão atualizar as vacinas que estão faltando. Doutora, quais as vacinas que não podem deixar de receber, que a criança não pode deixar de receber? Todas as vacinas são importantes, não tem uma mais. Eu não vou dar essa daqui não, porque acho que daqui... Eu recomendo que todas as vacinas que estão, né, o Ministério da Saúde recomenda, existe o Programa Nacional de Imunização, que o nosso calendário vacinal é um dos mais completos do mundo, né, é uma referência mundial, e com isso a gente tem conseguido prevenir muita infecção. Então, assim, não tem como fazer particular? Faz no SUS. Isso é importante. O importante é que faça as vacinas. Sim. E lógico, se puder fazer uma mais, né? Uma paga ali, e pede uma ajuda da família, faz uma vaquinha, festinha de criança, pede doação para dar presente, pede a doação para vacina. Sim. Vai fazer uma diferença na vida da criança também. Legal. A senhora é sempre muito antenada com o que está rolando aí nas redes sociais. Eu acompanho as redes sociais da senhora. Qual que é o arroba da senhora no Instagram? Arroba doutora Roberta Costa Palmeira. Ok, o pessoal já pode seguir a doutora aí, hein? Inclusive, doutora, eu vi outro dia uma postagem há algum tempo já do pessoal fumando cotonete. Ah, o que foi aquilo, né? Então, de vez em quando surgem umas modinhas, umas modas perigosas, né? Perigosíssimo. Imagina pegar um algodão queimado, fumar aquele cotonete, quer dizer, pode queimar a boca e além de inalar aquela fumaça formada pelo plástico derretido e pela fumaça do algodão, que é altamente tóxico, né? Você chegou a pegar algum caso? Não, graças a Deus. Faz o alerta, o pessoal tudo... não peguei nada, né? Nossa, mas é muito grave. Coisas... E a gente, assim, não sabe, como é uma coisa nova, você não sabe nem o que isso pode causar, né? Mas, assim, existe até uma doença causada, né, por inalar o algodão, né, e isso pode vir a trazer fibrose pulmonar, sequelas pulmonares muito graves. Sim, e aproveitando esse gancho, doutora, também a questão dos cigarros eletrônicos, né, que é outra bandeira que a senhora está, inclusive, recente falando sobre o assunto. Eu fiz recentemente também reportagem, quando eu ainda estava no Diário da Região. Acho que até, não sei, acho que entrevistei a senhora na época, não, acho que sempre sim, busco uma referência, né, do cigarro eletrônico. Chega nesse período de final de ano, muita festa, muito encontro de firma, vários sabores, vários tipos, vários modelos. Qual que é a consequência do cigarro eletrônico, doutora, para o pulmão? A gente fala que o cigarro eletrônico é um lobo na pele do cordeiro, né? Porque é bonitinho, é atraente, é colorido, é cheiroso, é portátil, né? E às vezes tem um cabinho USB que carrega. É mesmo? Tem isso também? Tem até um cabo USB que você pode carregar a bateria do cigarro eletrônico. Meu Deus. Só que ali dentro tem uma bomba, né? Então ali você... Literalmente é uma bomba, né? E a gente está tendo um alerta bastante da Sociedade de Pneumologia, né? Para as crianças que estão tendo muito precocemente contato, né, de ver, estar no meio, né, do uso ali do cigarro eletrônico. E o que um adolescente gosta? De experimentar, né? Então, experimentar uma bebida, experimentar um cigarro. Então, já tem um amigo, já tem alguém ali que fuma, ou às vezes dentro da própria casa, né? Então, aquele aparelhinho pequenininho, bonitinho, acaba atraindo a curiosidade daquele jovem. Então, o que tem ali? Uma nicotina líquida, que é aquecida a altas temperaturas, 300 graus, né? Entra em combustão a nicotina líquida e vai gerar um monte de compostos químicos tóxicos, né? E ao inalar esses compostos químicos tóxicos, vai causar uma inflamação, uma lesão nas vias aéreas desse pulmão, né? Além da dependência pela nicotina, né? E existe uma doença que chama EVALI, que é uma sigla, né, de uma lesão pulmonar induzida pelos cigarros eletrônicos, que causa insuficiência respiratória gravíssima, né? O paciente fica entubado na UTI com risco de morte e sequelas pulmonares muito graves. Isso foi descrito inicialmente nos Estados Unidos e eles não sabiam inicialmente o que era, depois começou a se associar ao uso do cigarro eletrônico. E já tem tido casos descritos, né, e aqui, não na nossa região, mas, né, no Brasil, né, de lesões pulmonares
né? E isso a gente vai acabar vendo mais para frente, né? Porque eles estão começando a fumar agora, numa certa fase, né? Agora na adolescência, então, ou eles podem acontecer uma lesão aguda, agora que é essa grave, ou mais para frente, né? Evoluir com câncer de pulmão, né? Um enfisema, né? Uma doença pulmonar crônica, asma, infecções de repetição. Então é um alerta que a gente dá, né? Que isso é como se diz, não é trocar o cigarro comum pelo cigarro eletrônico. Isso muitas pessoas acham, eu vou parar de fumar o cigarro comum e vou para o cigarro eletrônico. Então, acha que tirou um que também faz mal, por conta do alcatrão, de tudo, né? Mas foi para o cigarro eletrônico, que é tão ou pior do que o cigarro convencional, né? Então, fumar uma tragada, fumar um pod, né, do cigarro eletrônico, corresponde a fumar vários cigarros convencionais. Meu Deus. Então é um alerta muito grande. Doutora, tem muito adolescente que faz escondido do pai. Mas não deixa cheiro, aquela coisa, não faz só... Como pai, tem algum... Porque quando tem já sintomas, vai ser muito à frente. Sim. Mas tem como os pais descobrirem se o filho está utilizando na verdade, ou não? assim, eu acho que... Porque a gente tem relato em escolas, sim, que crianças são pegas aí com esse cigarro, né? Sim, eu acho que assim, é fundamental o diálogo, né? Conversar, mostrar realmente... os malefícios que isso traz para a saúde da criança, né, do adolescente, né, a gente fala adolescente porque, né, mas existem alguns, já vi vídeos de crianças 8, 9 anos com um cigarro eletrônico, só que lógico, uma criança de 8, 9 anos não tem ainda discernimento, né, de entender, mas, então realmente o pai precisa fiscalizar, precisa conversar, né, precisa mostrar realmente aquele malefício, né, lógico, a criança não está o tempo inteiro dentro de casa, né, está nas festinhas, como você falou, está nos eventos, e lá realmente o meio, né, vai acabar influenciando, mas eu acho que tudo, né, tendo uma boa relação, pai, filho, diálogo, é uma coisa que a gente consegue ganhar lá na frente, né, mostrando justamente esse caminho. Como manter a saúde do pulmão, doutor? Vindo de Covid, muitos têm suspeita de que a nossa geração vai ter algum tipo de sequela, principalmente na terceira idade, na melhor idade, né? A senhora concorda com isso ou não? É um mito também, é um tabu que estão se falando que a nossa geração vai sofrer as consequências da Covid, do pulmão, porque a Covid atacava principalmente a questão pulmonar, né? O que fazer para manter a saúde do pulmão? Eu acho que assim, os nossos avós, né, os nossos bisavós, eu acho que eles, né, diminuíram, né, tinha uma menor expectativa de vida, até porque a gente não tem o recurso, a tecnologia que tem hoje, né, então eles fumavam vários tipos de fumo de rolo, né, cigarro mesmo, então realmente, quer dizer, eles tinham uma expectativa de vida menor por conta dos efeitos cardíacos, vasculares, pulmonares, né, o envelhecimento precoce, né, e agora, então eles acabavam morrendo mais cedo, né, a gente, né, a nossa geração, a gente vai ter essa expectativa de vida maior porque a gente já tem um conhecimento, né, desses cuidados que devemos ter com a saúde, né, evitar o tabagismo, evitar o uso excessivo de álcool, né, a questão da atividade física, de ter uma alimentação melhor, né, de ter o cuidado com a saúde. Agora, infelizmente, a Covid pegou todo mundo desprevenido, né, no início a gente não sabia nem como que tratava adequadamente uma infecção, um quadro respiratório tão grave. Mas sim, alguns pacientes ficaram sim com sequelas, como asma, né, como sintomas respiratórios crônicos, né, mas assim, a longo prazo, a gente ainda não sabe exatamente o que a Covid pode acarretar no futuro, mas a gente sabe que tendo, né, uma qualidade de vida, dormindo bem, praticando atividade, bebendo bastante água, hidratando a mucosa, evitando esses fatores prejudiciais do ambiente, né,
melhorando a natureza, evitando as queimadas, tudo isso vai auxiliar, né, na qualidade da nossa respiração. Sim. Não tem muito... tem uma cartilha, né, doutora? Você segue ou não segue. Exatamente. O pessoal costuma não seguir. Né? Aí não dá para fazer milagre, né? Justamente. Doutora, em relação... Nós falamos muito de asma, mas temos as alergias, né? Uhum. Que também... Rio Preto é uma cidade muito quente, né? Uhum. E temos muitos tipos de alergias, né? Quais são as mais comuns que a senhora trata? Tem alguma orientação também para se evitar? Principalmente alergia de pele com esse calor excessivo, sim, né? Suor, vai até do tipo de roupa que a gente utiliza, né? A gente fala que nessa época quente, do jeito que a gente está vivendo, roupas leves, claras, né? Tecido fininho, né? E é importante sempre, independente, manter sempre um grau de hidratação da pele, pela questão do próprio ressecamento da via respiratória, a pele também resseca, né? Então, hidratantes habituais, lógico, se a pessoa tem uma alergia na pele, uma dermatite, né, atópica que a gente chama, então existem medicações e cremes específicos para a pele, né? Mas uma alergia muito comum, que está muito relacionada com a asma, é a rinite alérgica, né? Onde pode ter a questão, os mesmos gatilhos que a asma, né, de exposição ao ambiente, mofo, cigarro, variações climáticas, né, e o paciente vai ter coriza, espirro, coça o nariz, entope, os olhos às vezes podem ter sintomas de coceira, aí seria uma conjuntivite alérgica, essa questão do tempo seco, a baixa umidade do ar, são fatores que predispõem, né, ao aumento dos alergenos, da poluição do ambiente e desencadear as crises alérgicas, né, que aí também vai ter um tratamento específico, né, de acordo com a intensidade e os sintomas que o paciente apresenta. E normalmente tem muita correlação com a asma. Então, às vezes tem alguns pacientes que têm só rinite, outros vão ter a rinite e depois asma, outros só têm asma e não tem rinite. Então, são duas doenças que a gente trabalha muito junto, tanto a rinite quanto a asma. E tem alguma que pode preocupar? Alguma alergia que se deve ligar ali o sinal amarelo? Então, as alergias mais graves... Porque a alergia realmente que o pessoal vê, passa uma pomadinha, né? Tem que ter cuidado com essas pomadas também que passa, né? Como é que é isso? As alergias mais graves que a gente se preocupa são as alergias alimentares, às vezes, que são as alergias, né, a Letícia... Que fecha a garganta. Que pode causar uma anafilaxia, né? Que seria uma reação mais grave, é uma emergência, onde o paciente pode ter o choque anafilático, ou seja, a pressão cair, os batimentos cardíacos, né, alterarem, pode ter alteração da consciência, então aí é uma urgência, é tratado na emergência, como o paciente pode ter um edema, né, da via aérea superior, que a gente chama edema de glote, e acabar evoluindo com uma insuficiência respiratória, que também é uma emergência, né. Então o paciente sabidamente que tem alergia ao camarão, então ele tem que ter os cuidados, né, na alimentação, a criança que tem alergia ao leite, mas lógico, nem todos vão ter essa gravidade. Às vezes vai ter só uma urticária, as placas, né, às vezes tem crianças que têm alergia alimentar, tem um sangramento nas fezes, né, às vezes tem só dermatite, que a pele descama, a pele seca, então tem várias características de alergia. E tem que aprender só vivendo, doutor, não tem jeito. A criança que é alérgica a camarão, só vai saber que é alérgica a camarão se comer um camarão. Exatamente, né? Ou a picada por uma abelha, né? Pode também ser, o veneno do inseto, né? Um marimbondo, uma abelha, você não sabe, de repente você é picado e faz uma reação grave. Tem como fazer teste de sangue? Pega alguns tipos alérgicos ou não? Só tem algum exame que a gente... Não, existem alguns testes específicos que você faz para poeira, para os tipos de alimentos, que aí o alergista vai indicar qual tem que ser feito e quando é necessário. Se o paciente nunca teve sintoma nenhum, você não vai ficar fazendo o teste alérgico em todo mundo para saber se tem ou não. Agora, se o paciente às vezes tem alguma história de alguma alergia alimentar ou suspeita de alergia a alguma substância, então o alergista já vai, baseado nessa história, indicar qual que é o exame que precisa ser feito. O histórico familiar leva em consideração? É importante também. História familiar é importante. Se o pai é alérgico, a criança geralmente... mas não necessariamente a criança vai ter, mas é uma coisa que a gente deixa anotado. Sim. Doutora, essas crises de rinite
são comuns, muito comuns. A pessoa passa a conviver com elas como se fosse uma coisa normal, né? Sim. Tem a questão de lavar o nariz. A gente viu uma discussão também de como lavar as vias aéreas das crianças, né? Só é a favor daquela de jogar o soro. Tem uma questão de velocidade, como fazer. Primeiro vá na médica, aprenda a fazer. Exatamente. Ou faça em casa. Como é que é importante a gente sempre orientar a forma correta, porque também pode ter pode machucar, complicações, né? Pode machucar. Ou inclusive no ouvido, né? Dorzinha no ouvido e tudo. Mas assim, a rinite não é para a pessoa ficar acostumado com ela, porque ela também atrapalha a qualidade de vida. Uma criança que não dorme, com o nariz entupido constantemente, como que essa criança está no dia seguinte no rendimento escolar? Né? Então, muitas crianças que estão lá congestionadas, entupidas, não conseguem dormir, se mexem na cama o tempo inteiro. Será que é só rinite? Será que não tem nenhuma outra obstrução? Uma adenoide, que as pessoas chamam de carne esponjosa, né? Uma amígdala muito grande, que não está deixando aquela criança respirar. Então, primeiro precisa de fazer uma avaliação, né, médica detalhada desses sintomas. E realmente, a qualidade de vida dessa criança no dia seguinte, a criança não dormiu direito, está super agitada, não está rendendo na escola, e muitas das vezes é dito, ele é hiperativo, ele não tem déficit de atenção. Mas muitas das vezes ele não dorme porque o nariz incomoda, né? Então, esses casos a gente precisa, né, não só esses, mas os sintomas de rinite persistentes, né, que a gente chama sintomas durante o mês, toda semana, pelo menos, né, a gente tem que tratar, né? Então, a lavagem nasal, ela é importante, porque tudo que a gente respira, primeiro, vai entrar pelo nosso filtro, e o nosso filtro é o nariz, né? A gente tem esses pelinhos, tem a mucosa. Então, se a gente tem uma mucosa inflamada, um batimento desses pelinhos, desses cílios, que não funcionam adequadamente, a chance de aumentar as alergias e infecções é muito grande. Então, a lavagem nasal é justamente para remover essas impurezas que vão ficando lá dentro e ajudar no funcionamento normal do nariz, né? O nariz, ele precisa aquecer o ar, filtrar o ar, umidificar o ar, então tem várias funções do nariz. Então a gente tem vários tipos de lavagem nasal, né? Podemos lavar com spray, né? Com a seringa ou com as garrafinhas, que é essa que você falou, né? A diferença entre elas é o quê? A forma de aplicar, a pressão que sai no jato e a quantidade de soro que sai. O spray sai ali 1, 2 ml no máximo, num jato contínuo que você faz. A seringa a gente consegue titular 5 ml, 10 ml, 20 ml, a quantidade que a gente quiser, né? Já as garrafinhas, elas têm garrafinha de adulto, né, que são garrafinhas de 240 ml, e garrafinha de criança de 60, 120 ml, né? Então, assim, para você fazer essa lavagem de alto volume, que a gente chama, que são essas de 100, 200 ml, é importante, primeiro a técnica, né? Porque senão você faz um jato, imagina a criança que tem uma cavidade de nariz super pequenininha, se enfiar 200 ml, 100 ml, nossa, a criança vai ficar com desconforto, e o que acontece? Aquele excesso de soro e secreção tem comunicação com o ouvido, daí onde a criança pode ter otite, dor de ouvido. Então a gente tem que fazer com moderação, em menos quantidade, e da técnica correta, sem dar pressão. Agora, no dia a dia, né, que a criança não tem secreção, agora, a garrafinha, a criança quando está com muita secreção, que precisa fazer uma lavagem abundante para remover aquele excesso de pus de secreção, é uma coisa. Agora, o dia a dia, em que a criança vai fazer uma manutenção, só uma rinite, que não está com sinusite, né, que precisa fazer só a higiene, como a gente faz a higiene do banho, vai lá, usa o jatinho de soro, ou uma seringuinha com volume menor, 5, 10 ml, que não vai causar esse problema do ouvido, né, desde que a gente não faça uma pressão também muito forte, né. Então sempre a gente faz a criança inclinada, com a cabecinha mais para baixo, nunca com a criança deitada, sempre com ela na posição vertical e direcionando para esse lado. E não necessariamente, né, para o lado oposto, vamos dizer assim, desse lado para esse lado. Não necessariamente precisa sair do outro lado, aquela cachoeira. Né? Quando a gente faz um alto volume, aí acaba saindo, porque é um volume muito grande. Mas às vezes esses em quantidade menor, não vai sair às vezes pelo outro lado. E por onde vai sair? Não vai ficar lá dentro da cabeça também. A criança acaba deglutindo, engolindo mesmo essa secreção com o soro. Não tem problema.
tá? Então, o que a gente pede, às vezes, por isso que a gente pede para fazer com a criança sentada, pelo próprio mecanismo reflexo que tem, ou de tosse, para ela não engasgar, né? Crianças, às vezes, com quadros neurológicos, neuropatas, que tem alguma deficiência assim, do cognitivo, é complicado, às vezes, fazer essas de grande volume, porque a criança já não tem um reflexo de tosse adequadamente. Então, pode até aspirar aquele excesso de material líquido e acabar indo para o pulmão. Então, acaba gerando uma complicação, né? Então, assim, cada tipo de soro, em jato, em seringa, em garrafinha, tem os seus benefícios e tem as suas indicações. Por isso que é sempre importante o médico estar ali orientando qual opção, porque as mães ficam sempre com dúvida. Qual que eu faço? Esse, né? Sim. E às vezes se aventuram. Sim, e aí estava fazendo errado, exatamente. Faz errado, não resolve, tem outro problema. Exatamente. Né, doutora, por que à noite nós temos mais complicações? Por que no período noturno, vai chegando no período da noite, a gente vê a reclamação das crianças. A tosse piora, né? Entra aí nas crises de asma. Por quê? Não era para ser o contrário? O que acontece? O que acontece à noite? Nós temos o nosso relógio biológico, né? E o nosso relógio biológico, ele é um ciclo. Então, nós temos o nosso corticoide orgânico, nosso mesmo, endógeno, que a gente chama, ele tem um ciclo. Então, ele tem o seu pico durante o início da manhã e à noite ele despenca. Então, e qual que é a propriedade dos corticoides que nós temos, né? Além, não os que a gente está tomando por xarope, né? Os que nós produzimos. Ele tem um efeito anti-inflamatório, anti-alérgico, né? Então, o que acontece? Nesse pico, nessa queda noturna, é onde justamente piora os quadros inflamatórios, os quadros alérgicos, e associado, às vezes, quando a gente deita, a gente tem, às vezes, um ambiente não propício, um colchão com ácaro, né? Um quarto com umidade, uma cortina com poeira, você está dentro do quarto e aí começa a tossir, né? A questão da umidade do ar, que cai, às vezes, bastante durante a noite. Então, associado a esses fatores, então, contribui para o aumento desses sintomas, vamos dizer assim, tipo, né? E outra, a gravidade, né? Quando a gente deita, o nosso muco, que acumula às vezes, porque está gripado, resfriado, com uma sinusite, acaba descendo por trás da garganta. E quando pinga, né, nessa região por dentro, começa às vezes os acessos de tosse, a crise de tosse. Às vezes a gente tem que pedir para a cabeceira ficar mais elevada, né, fazer a higiene nasal antes de dormir, tirar os fatores que possam piorar durante o quarto, às vezes utilizar por um período o umidificador, que tem que ter cuidado também. Eu ia perguntar para a senhora justamente usar ou não o umidificador e quando usar. Ou por um tempo, ou antes de dormir, colocar antes de dormir. Sim. E há vários tipos, né? Umidificador. O pessoal geralmente coloca água, mas a gente coloca soro. Não, é água, né? Então, não, soro é só fazer a inalação, né? Como usar de maneira correta o umidificador, primeiro, tem que ter uma higiene adequada. Não adianta ficar com aquela água lá uma semana, né? Porque ali você fica proliferando germes, né? Fungo. Então, qualquer umidificador pode ser utilizado, não tem nenhuma marca específica. Colocar água conforme a orientação lá do fabricante. Mas ele não precisa ficar ligado a noite inteira. Porque o que acontece? Ele é para umidificar. Então, se você tem um excesso de umidade naquele ambiente fechado, então você vai favorecer, às vezes, uma proliferação de fungo naquele ambiente. Então, às vezes, uma coisa que é para melhorar, às vezes começa a piorar. E a gente fala para que o umidificador não fique próximo de cortina, de sofá. O pessoal não sabe disso, não. Né? Fique próximo da parede, do armário. Por quê? Aquele vapor de água que está saindo vai umedecendo a parede, vai umedecendo os móveis, a cortina. Então, o ideal é que ele fique assim, no quarto, voltado assim para o ambiente, mas não direcionado para esses objetos, para que não aumente a proliferação de fungo. Então, por isso que a gente pede para que fique ligado em torno de 2 a 3 horas, antes do horário de dormir, né? Liga um pouco antes, na hora que for dormir, que o quarto já está com uma umidade boa, né? A gente pede para ligar. E quando, né? Qual que seria a umidade? A gente fala que a umidade dela é acima de 60%, né? Recomendado aí pelo Ministério da Saúde, para estar em condições boas para respirar. A gente chega aqui às vezes 20, né? Em épocas, não sei nem quanto que está hoje, nem olhei. Mas às vezes assim, quando já está aí abaixo de 40, já é indicado. Ah, não tem umidificador, toalha molhada,
bacia com água, balde com água, funciona do mesmo jeito. Legal. Doutora, qual que é o kit que não pode faltar em casa aí para as mamães que já estão com crianças aí? A senhora orienta, a senhora deve ter um set list aí do que tem em casa para alguma emergência, para alguma questão. No caso, assim, como, né, criança no geral, vai ter febre, então tem que ter um antitérmico, né, sempre orientado pelo pediatra, de acordo com a idade, pelo peso, né, a gente tem algumas opções, tem o termômetro, né, nunca achar que... Pessoal que vai viajar muito, né, leva o antitérmico, leva termômetro, né, um sorinho, né, para higienizar, para hidratar o nariz, né, sempre ter cuidado, como eu falei, com o uso de corticoides. Então a gente não recomenda ter em casa, se necessário o médico vai os xaropes, né? Não leva xarope, não leva o xarope para viagem. Esse tira. Mas às vezes assim, um remédio de vômito, né? Às vezes a criança sabidamente que tem alguma alergia, uma rinite, uma dermatite, tem que ter às vezes um antialérgico, né? Crianças que têm doenças respiratórias crônicas, como asma, tem que ter as suas bombinhas, levar nas viagens, então tem que ter a bombinha de uso contínuo e ter as bombinhas de uso em crise, né? Então, por isso que durante a consulta a gente sempre orienta, né, a família, agora essa época do ano, viagem, né? O que tem que levar? A mãe pede, doutora, faz a listinha da dose dos remédios, o que eu tenho que levar? E se esquecer, volta a pegar. Não fica sem, né, doutora? Jamais, né? Para poder não ficar sem as suas medicações, principalmente de uso contínuo. Bacana. Né? Doutora, você viu como é que passa rápido? Nossa, nem deu para perceber. Foi gostoso. O primeiro podcast que a senhora participa. Estreia, hein? Um prazer. Tô estreando no podcast. Fiquei contente, mano. Bacana. Primeiro de muitos, com certeza. Conhecimento nunca é demais, doutora. Eu que agradeço por ter lembrado de mim, de poder participar aqui. Que isso, prazer é nosso. Doutora, eu agradeço demais a presença da senhora. E alguma dica final, assim, para a turma? Nesse período aí que a senhora está vendo, alguma questão que a senhora acha que é importante tá colocando para as pessoas, principalmente para as mamães aí de primeira viagem? Primeiro filho é uma loucura. Uma aventura, né? Tem alguma não vai falar, não vai só falar da Larissa, hein? Alguma passagem assim que uma mãe... A senhora viu que marcou, a senhora falou assim, calma, não é assim, né? Lógico, a gente como mãe, né, eu também sou mãe de duas, a gente realmente, né, nessas horas a gente é só mãe, né, a gente esquece o outro lado profissional, e a gente, né, quer, lógico, dar o melhor para o nosso filho, a melhor assistência, e acho que é sempre muito importante ter o vínculo com o pediatra, porque ele é a melhor pessoa para tirar as dúvidas e orientar, então não deixem de fazer o acompanhamento médico, né, geral da criança, né, para que a criança tenha um desenvolvimento saudável, com as vacinas em dia, ter uma boa alimentação, né, as mães que puderem, que estão amamentando no peito, que continuem, né, o aleitamento materno, né, evitar o contato com o cigarro, né, isso é altamente prejudicial para o desenvolvimento daquele pulmão, para o desenvolvimento daquela criança, né, sempre que possível, assim, retardar a ida para a escolinha, quando possível, né, a gente sabe que a ida para a escola no primeiro ano de vida, às vezes no segundo a criança começa a ter muita infecção, lógico, às vezes não é a realidade das famílias, às vezes realmente é necessário, né, então, né, e as crianças que fazem tratamento de doenças respiratórias crônicas, que não deixem de fazer o tratamento e que mantenham esse acompanhamento regular para prevenir riscos futuros, né, de pneumonias, de asma, né, de crises respiratórias. E eu acho que faça atividade física, isso é importante para ter uma vida saudável. Durma bem. Sim. Controle o tempo de tela das crianças, eles ficam muito ali, né, voltado para a tela e acabam deixando, né, de ter o convívio social, deixando de praticar atividade, ter contato com a natureza. E o contato também com os pais, hein? Exatamente, o contato social, brincar, né? O brincar livre, é brincar no parquinho, é jogar, é pegar um joguinho, areia é bom, né? A gente fala que é andar descalço na areia, né? Pisar na grama. Essa molecada, a gente era de sítio, sei lá. Só não sei lá no Rio de Janeiro, mas aqui a gente Eu era de praia. De praia. Caiçara, né, que fala, né? O pessoal brinca, né? De pisar na grama, comer um pé uma fruta no pé, no pomar, né? Isso é gostoso. Uma lembrança boa, tem infância, tem história para contar, né? Subir na árvore. Subir lá, só não pode cair. Cair, para não se machucar. Legal.
Doutora, olha, muito obrigado mesmo pela presença da senhora. Fazia tempo que a gente estava ensaiando para trazê-la, mas a agenda é complicada, hein? Eu sei que só não tem agenda para esse ano mais para atendimento, hein? Já tá bem cheinho, né? Mas é assim mesmo. Mas ano que vem, se Deus quiser. Você vai abrir agenda quando para o pessoal? Não. Para 24? Já, a partir de janeiro já tá marcando, né? Já tá marcando? Já tá marcando. Então tá bom, ó, fica a dica aí, hein, turma? Pneumopediatra não é todo mundo que tem essa especialidade, né, doutora? Somos poucos ainda aqui. Então, tá bom. Legal. Pessoal, olha, então eu agradeço você que esteve com a gente aqui até agora assistindo o podcast aqui com a participação da doutora Roberta Costa Palmeira. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal. Thank you.